Bora lá? Eu estou aqui em 2 Samuel, no capítulo 11. O rei da época era o rei Davi. Você já deve ter ouvido falar do Davi. Se você nunca ouviu falar, a Bíblia, inclusive, trata ele como um homem segundo o coração de Deus. Só que ele era segundo o coração de Deus, não é porque ele era perfeito, não, viu? Porque o Davi pecou. E não foi pouco, não. Mas ele era um homem que, ao pecar, ele se voltava para o Senhor. E eu quero falar aqui sobre o Davi a respeito da véspera do pecado, né? Os momentos que antecederam o pecado que comprometeu o reinado de Davi. Em 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia fala o seguinte: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Isso aqui foi o que aconteceu dias antes do Davi cometer o pecado de adultério. Havia uma época que os reis saíam para a batalha, sempre era na primavera. Eles não batalhavam no inverno por causa das condições do inverno. Então, os exércitos, eles tinham um tipo de acordo, que ninguém ia para a batalha quando tivesse muito frio. Então, chegou na época em que os reis iam para guerrear, e era dever do rei para a guerra. Era dever do rei estar à frente do exército, comandando o exército. E o que o Davi faz? Chega a época da batalha, ele pega o Joabe, que era o seu capitão do exército, e ele manda para a batalha junto com os soldados, e ele fica em casa. Ele resolve ficar. O Davi resolve deixar de fazer a sua obrigação como rei, a sua obrigação como líder, para ficar em casa. Pastora, fazendo o quê? Sabe o que ele ficou fazendo? Nada. E tem uma frase que fala assim, ó, mente vazia é oficina do diabo. Foi o que aconteceu com Davi. Ele ficou ali, não foi para a batalha, todo mundo tinha ido para a guerra, ele ficou andando pelo terraço, não vou ler o resto da história porque depois você pode ler. Pega uma Bíblia aí no celular e você lê aí. Ele foi andar pelo terraço, olhou uma mulher que estava tomando banho, viu de longe, procurou saber quem era. Disseram assim, é a Batseba, ela é casada. Ele disse, não, manda ela vir, manda ela vir. E ele foi. Foi o quê? Foi inconsequente, porque ele teve relações com uma mulher casada. E dali começou o declínio do Davi. Porque depois disso, ele ainda armou um assassinato para matar o marido da mulher com quem ele se envolveu. Pastor, a Bíblia, tudo isso, tudo isso. Mas presta atenção aqui, eu quero chegar no ponto do seguinte. O Davi adulterou e depois ele cometeu um assassinato. E tudo começou aqui no versículo 1, onde nós iniciamos essa pregação. Tudo começou quando era tempo dele ir para a guerra e ele não foi para a guerra. Era tempo dele ir para a batalha dele, cumprir a obrigação dele, e ele não foi para a batalha cumprir a obrigação dele. Deixa eu falar uma coisa para você que está assistindo essa programação. Quando você deixa de cumprir a sua obrigação, quando você fica ocioso, ociosa, sem fazer nada do que é a sua obrigação, você sabe que é tempo de fazer aquilo. O diabo vem e ele planta na sua mente ideias malignas. Ele planta na sua mente as tentações. E se você estiver, deixa a vida me levar. Se você estiver assim, você vai se dar mal. Se você é mãe, você tem obrigações com os seus filhos. Se você é mãe, a sua obrigação, pastor, eu sou obrigada. Sim, obrigação não é ruim, obrigação é bom. Ainda bem que nós somos obrigados a obedecer o sinal vermelho, gente. Porque se nós não fôssemos obrigados, todo mundo ia bater no cruzamento. Ainda bem que nós somos obrigados a andar, a atravessar na faixa de pedestre, a obedecer que tem uma faixa de pedestre. Por quê? Porque senão ia todo mundo atropelar os pedestres. Ainda bem que nós somos obrigados. Você está entendendo? A obrigação não é ruim. As obrigações, elas são para nos guardar, para nos, de alguma forma, para nos poupar dos prejuízos. Então você é mãe, você tem obrigações como mãe. E quando você abre mão das suas obrigações, você está abrindo espaço para o diabo semear na sua mente, na mente dos seus, uma coisa ruim.
Você dá legalidade para o diabo colocar na sua mente que o seu filho é um peso, que a sua família é um peso. Que boa é a família do vizinho. A vizinha lá, que ela tem condições, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A janela do vizinho é sempre mais limpa. Você coloca os seus olhos onde não é para você colocar. O Davi estava lá, ao invés dele fazer a obrigação dele, ele estava olhando para a mulher dos outros. E talvez você esteja assim. Você está olhando para a vida dos outros, para o marido dos outros. Você coloca mil defeitos no seu marido, 1000 defeitos na sua família. Ah, porque a minha família não tem condições, porque não tem dinheiro, porque esse menino não estuda, porque esse menino isso, porque meu marido aquilo. E você não observa que é a sua obrigação. Se você tem uma família, é a sua obrigação cuidar dela. Pode parecer duro, mas não existe trabalho nem dentro de casa, nem fora de casa, que funcione se a gente não se esforçar. Se você for trabalhar numa empresa e você for preguiçosa, vai dar certo? Não vai. E porque dentro de casa eu tenho que fazer de qualquer jeito, de qualquer forma? Porque com os meus eu vou agir de qualquer forma, de qualquer jeito? Porque com a minha casa eu não vou me esforçar? Você que é marido, você que está aí acompanhando, você que é pai, você tem filhos, talvez os seus filhos nem morem com você, mas você tem uma obrigação como pai de guiar aquele menino, de guiar aquela menina, de ser um pai presente, de ser a figura masculina. Você significa a presença do pai, de Deus, para os seus filhos. Para eles terem uma noção de paternidade, eles precisam de você, pai. Para eles terem uma noção de paternidade divina, eles precisam ver em você. Então preste atenção. O Davi tinha obrigações e ele não cumpriu. E em não cumprir as obrigações, ele pecou, ele errou. E o futuro do Davi foi comprometido por isso. O futuro da sua casa, da sua família, está nas suas mãos. Está com você. O futuro dos seus filhos não está na mão do fulano nem do beltrano. Na igreja, na tia da escolinha, na mão do pastor que ora. O futuro da sua casa está nas suas mãos. É para você fazer. É para você tomar frente. É para você assumir a responsabilidade. Em não assumir a responsabilidade, nós colocamos na mão de Satanás. E na mão de Satanás só há perdição, só há perturbação, só há morte. Deus tem vida para nós. Deus tem vida para a nossa casa. Cumpra as suas tarefas, cumpra os seus deveres, cumpra as suas obrigações. E você vai ver o resultado do cumprimento dessas obrigações na sua casa, na sua família, nos seus dias, no nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus para você hoje.